Olá a todos e a todas. Mais um episódio do Historiando, da Revista Escolar. Desta vez, um grande amigo, Walter Roberto Correia, que aceitou estar conosco falando um pouco sobre si, no primeiro momento, falar sobre Walter e Roberto, e depois um pouco sobre o acadêmico Correia, enquanto educação física, ele se dedicando à educação física escolar já há um bom tempo, produzindo na área, inclusive. Professor Walter, muito obrigado. E, por favor, nos coloque um pouco da história do Walter Roberto num primeiro momento. Bom, professor Daniel, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto histórico que você está viabilizando por intermédio da Revista Brasileira de Educação Física Escolar. Eu gostaria, sobre a minha biografia, sou filho de Walter Correia e Hilde Gonçalves Correia, né, irmão de Carla Aparecida Correia e Fábio Correia. Nasci em 1966, no dia 7 de julho, no bairro da Aclimação, na capital de São Paulo. Tive minha formação de educação básica no Colégio Nossa Senhora do Rosário, ao longo dos anos 70 até a metade dos anos 80. Durante esse período foi muito importante na minha vida, sobretudo, né, ter uma escola de natureza cristã que, ao final das contas, me desenvolveu uma sensibilidade social muito grande, já nos chamando desde a infância e adolescência a tomar parte, né, de processos de solidariedade com as classes menos favorecidas, nos dando experiências humanísticas muito importantes. A minha inserção no ensino superior se deu em 1985, 86, 87, na saudosa FEFISA, né? Onde tive 3 anos de formação, num ensino com uma característica mais técnica, e exatamente no processo de transição democrática, né, no fim da ditadura militar, dentro da conjuntura do movimento das diretas já, e num debate, né, muito efervescente na sociedade, que estava discutindo a Constituição, as regras do jogo democrático, ou seja, de uma nova sociedade. No ensino superior dentro da faculdade, estávamos lá estudando processos pedagógicos dos então esportes coletivos, os fundamentos da ginástica, aspectos anatômicos, o que de uma certa forma se coadunava com o espírito da época do ponto de vista da educação física, mas a sociedade já estava envolvida num movimento de abertura democrática, num contexto mais amplo. E aí eu percebia toda uma discrepância entre aquilo que eu vivia como um estudante do ensino superior, num campo de uma educação física que ainda estava marcada por uma memória dos anos 70, e que, de uma certa forma, a sociedade estava indo numa outra direção e a própria educação já alimentava debates mais amplos sobre o sentido e o significado da educação em tempos de democracia. Então, assim, na minha relação como estudante universitário e a minha relação como um cidadão, eu percebia que dentro e fora dos muros do ensino superior havia um descompasso das realidades vividas. Quando eu termino meu curso em 87, inicio minha carreira propriamente dita em 88, e ali, tentando me viabilizar como professor, me insiro na educação básica e, obviamente, me dou conta de duas coisas. A realidade da qual eu sou proveniente, da qual eu vivi na família, na sociedade e na escola, era muito diferente dos alunos e da própria escola pública. Eu estou falando de uma desigualdade social muito grande que me tocou e me criou um espanto, né? Porque era uma realidade totalmente diferente da minha e eu também não havia sido preparado para construir currículo. Pensar programas de educação física da pré-escola até o então segundo grau, hoje ensino médio. E o que eu tinha a dispor? Tive a dispor, né, os chamados autores do movimento renovador, como a professora Soraya mencionou. Ou seja, né, os professores que inclusive fazem parte desse projeto, que foram as minhas referências, né, e obviamente eles veem a emergência
desses autores, desses pensadores da área, e vão abrindo portas, vão abrindo perspectivas para nós. Uma perspectiva psicológica, outra sociológica, filosófica, marxista, desenvolvimentista, crítico-superadora, né, dentre outras abordagens ou perspectivas de análise para a educação física, que vão apontando certas possibilidades. Mas nós, professores, né, tínhamos que fazer uma síntese ou um arranjo com essas ideias no contato direto com a prática. Foi nos anos 90 que eu fui me constituindo professor, trabalhei em escolas públicas e privadas, da pré-escola até o final do ensino médio, né, da educação infantil até o ensino médio, escolas públicas e privadas na cidade de São Paulo. Nesse sentido, né, eu fui empreendendo uma ideia que era a construção de um planejamento participativo, ou seja, a construção de um currículo semi-estruturado, em que, juntamente com os alunos, nós tentávamos organizar as nossas experiências educativas em cima dos temas da cultura corporal. Eu trabalhei durante toda a minha prática pedagógica como professor do ensino básico, mediante essa estratégia do planejamento participativo. Isso foi muito significativo em escolas públicas e privadas, nos diferentes níveis de escolarização, mas confesso que no Fundamental 2, mas sobretudo no ensino médio, foram as experiências mais significativas, e isso foi um fator decisivo para que eu fosse buscar a pós-graduação, uma forma de aperfeiçoar meus conhecimentos e já com um certo desejo em atuar na formação de professores. Um pouco pretensioso para um professor jovem, ainda em construção, já querendo intervir na formação de professores. Mas sem pretensão, sem ousadia, nós não chegamos a lugar nenhum. Foi aí que minha primeira inserção em termos de pós-graduação foi na FEFISA, em 1993, com um curso com subsídios da Unicamp, né, os professores da licenciatura, em que era especialização em educação física escolar, e lá, pela primeira vez, tive um debate sobre ciência e pós-graduação um pouco mais estruturado. A partir disso, me dirigi à Escola de Educação Física e Esporte, né, e na qual o professor José Guilmar Maris Oliveira foi generoso em me dar a oportunidade de ser seu orientando, e fiz meu mestrado em Educação Física, e fiz uma pesquisa sobre quais eram os saberes escolares para a educação física no ensino médio. Analisei as propostas curriculares e tentei identificar quais eram os tipos de conhecimento que as propostas curriculares, as abordagens pedagógicas propõem para a educação física no ensino médio. E seguia na minha atuação no ensino básico. Posteriormente, de 1998 a 2008, eu encerro minhas atividades no ensino básico e me dedico às atividades no ensino superior. Trabalhei nas licenciaturas de Educação Física e em outras licenciaturas de Biologia, Matemática, Português e Educação Física nas faculdades privadas, sobretudo periféricas. Trabalhei em periféricas em relação ao centro de São Paulo, nesse sentido. Fui professor da Unixul, na Zona Leste, trabalhei também na Unicid, trabalhei também na Faculdade de Diadema, em Osasco, né? E nesse contato com o ensino superior, eu fui viabilizando minha docência e fui trabalhando mais com a questão dos fundamentos da formação de professores. A tal ponto, em chegar em 2005, tive a oportunidade, o privilégio de ser orientando o professor Mário Sérgio Cortella na PUC de São Paulo, efetuando o meu doutoramento. Em 2008, minha trajetória é muito marcada por decênios, se é que a gente pode falar assim, né? De 88 a 98 no ensino básico, de 98 a 2008 no ensino privado, e a partir de junho de 2008, eu, através de um concurso público, adentrei a Escola de Educação Física e Esporte da USP, onde pude atuar no Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano, e sou professor do curso de licenciatura. Já estou aí cumprindo 12 anos nessa instituição e sou responsável pela disciplina Educação Física no Ensino Médio, Educação Física no Ensino Médio 2, obrigatórias do curso de licenciatura, e também sou responsável por outras disciplinas optativas livres, tanto aos estudantes da Educação Física como aos outros estudantes da Universidade de São Paulo.
Ou seja, eu sou professor da disciplina Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento, outra disciplina, Produção de Conhecimento para a Educação Física Escolar, e tutoria acadêmica e profissional para a educação física e esporte. São 3 disciplinas optativas livres. E atualmente responsável pelo escritório de acolhimento estudantil, que é um escritório em que nós fazemos o acolhimento dos dilemas, das vocações e das questões da vida e carreira estudantil dos estudantes de educação física. Em 2016, tive a possibilidade de ser aprovado no concurso para livre docência, recebendo o respectivo título de livre docente em 2016. Né? Paralela a essa formação, para concluir, eu tenho uma formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos, tenho uma especialização em psicologia junguiana pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Atualmente sou pós-graduando em especialização também, né? Tentando complementar minha formação em suicidologia, prevenção, pós-venção de comportamentos autodestrutivos e luto, para subsidiar o meu trabalho na universidade com os estudantes de educação física. Né? E numa formação paralela no campo da pedagogia das lutas e artes marciais, tive o privilégio de estudar com o mestre Wagner Bull na arte japonesa Aikido, e com o grão-mestre Léo Imamura, do estilo Wing Chun de Kung Fu, que me graduou dentro da sua modalidade e também me inspirou para a criação dessa disciplina na Universidade de São Paulo. Professor Walter, uma jornada intensa, altamente vivida e amorosamente vivida, como eu costumo me referenciar a você. Professor Walter, e a educação física escolar? O que podemos compreender ou o que lhe faz pensar sobre ela, sobre a educação física escolar? Que caminhos teremos ou tivemos? Olha, a educação física escolar é uma das disciplinas da história da educação mais, podemos dizer, tradicionais. A educação física escolar advém do século XIX, perpassa o século XX, adentra as 2 primeiras décadas do século XXI e seguirá ainda com certo vigor. Né? Ela é prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela está prevista também pela Base Nacional Comum Curricular, né? E existe todo um contexto social que a reivindica também como um componente, já que é um componente curricular, ela, do século XIX ao século XX ao século XXI, se é um componente, ela comporta algum conteúdo cultural. A escola é composta de conteúdos culturais. Sendo assim, a educação física na escola, a meu ver, representa a educação corporal e de movimento no âmbito dos objetivos das intenções da educação básica. Ela é que comportaria um conjunto de saberes relativos ao que denominamos cultura corporal de movimento. Essa cultura corporal de movimento, ela representa um universo muito amplo e muito diversificado. Né? Ela vem, essa reivindicação da educação física como um componente portador de conteúdos relativos à cultura corporal de movimento, advém dos últimos 30 ou 40 anos, em que um conjunto de estudiosos, interlocutores da área, vem reivindicando que a educação física se apoiasse sobre o conceito de cultura, né? Ainda que nós tenhamos diversos enfoques e visões. E, nesse sentido, nós temos grandes temas relativos a esse campo da cultura, como as danças, as lutas, as ginásticas, os exercícios, as práticas corporais, as modalidades esportivas, as atividades circenses, os conhecimentos e cuidados relativos ao corpo. Né? Usar essas 2 imagens, corpo e movimento, é fazer referência a 2 dimensões da existência que, a meu ver, são radicais. O que eu quero dizer com radicais? Quero dizer que são de raízes. Por quê? Porque eu sou o corpo, eu não tenho corpo. Eu sou o movimento, eu não tenho movimento. Né? O meu enraizamento com o mundo é através da minha corporeidade. Né? O sentir, o pensar e o agir da minha existência estão todos integrados dentro da minha corporeidade. E, dentro do processo civilizatório e social, as corporeidades criaram formas de se expressar através das chamadas práticas corporais que nós observamos
né, através dessas manifestações corporais, como eu havia exemplificado anteriormente, as danças, lutas, ginástica, jogos, né? Ou seja, nós estamos diante de uma atividade, de uma prática educativa que comporta a promessa de que essa linguagem, essas formas de expressão humanas têm sentido e significado, porque elas estão ancoradas dentro de uma radicalidade, de uma raiz, que é a nossa corporeidade. Né? Se olharmos o atual contexto social e olharmos também em perspectiva ao futuro, as práticas corporais serão ampliadas como uma reivindicação de direitos humanos, como direitos da cidadania. Quanto mais avançarmos na produção de conhecimento científico e na produção de conhecimento artístico e na produção de conhecimento técnico sobre o corpo e o movimento, mais ela se justifica na educação formal, mais ela se justifica nas políticas públicas de saúde e de lazer, mais ela se engendra e se amarra nos tecidos da cultura. Né? Ou seja, ontem, hoje e amanhã, a educação corporal terá relevância. No entanto, a educação escolar, o currículo da escola, é um campo de disputas. Né? Ou seja, tendo em vista a diversidade cultural da nossa sociedade, então entenda-se também desigualdade social, homens e mulheres, pretos e brancos, pobres e ricos, adultos, crianças, idosos, né, e infantes, esses se apropriam de forma muito desigual da cultura como um todo, da escola como um todo e dos poderes também. Mais saber, mais poder. Menos saber, menos poder. Dentro de uma promessa republicana de tratar todos com dignidade, né, a escola é um projeto cultural, faz uma seleção desses conteúdos culturais e tem que justificar a sua relevância e o seu significado. Essa relevância e esse significado está sendo disputado e polemizado na sociedade, inclusive nesse atual momento histórico. Os componentes, as áreas, os educadores representantes dessas áreas, se não tiverem claro qual é a especificidade do seu conhecimento, terão dificuldades muito sérias para poder permanecer dentro do currículo. Uma vez que o currículo ontem, hoje e amanhã será sempre um campo de disputas. E a educação física escolar se colocou para si um horizonte absolutamente promissor, absolutamente extensivo e largo, que é o conceito de cultura corporal de movimento. Digo, colocamos uma riqueza diante de nós. No entanto, isso se converte num problema prático. Quais são os critérios para selecionar os temas, os conteúdos e o tratamento dessa cultura corporal na escola? O que, quanto e como sobre dança, luta, ginástica e jogos? Como é que nós honramos algumas expressões típicas da educação escolar? Selecionar, sistematizar e problematizar. Para que selecionar, sistematizar e problematizar qualquer conteúdo na escola? Isso não é só da educação física. Para que a escola precisa ter um conhecimento significativo para o aluno e socialmente relevante. Muitas vezes a gente consegue até trazer os alunos num planejamento participativo para poder ter os seus interesses contemplados no currículo. No entanto, esse é o primeiro passo, mas o passo importante é nós selecionar, identificarmos esses temas, selecionarmos, mas darmos um tratamento sistemático ao longo do tempo, da organização dos recursos da escola, racionalizá-los, mas também o que? Problematizá-los. É o quê? É trazer os fundamentos do campo biodinâmico para entender melhor o movimento do corpo humano. Os fundamentos socioculturais tem um pacote chamado fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Aí nós vamos fazer realmente um upgrade, melhor, uma amplificação desses saberes. Caso contrário, poderíamos fazer isso fora da escola, na forma de recreação, nas instituições esportivas, nas ONGs, mas a escola, ela precisa dar um tratamento sistematizado, elaborado cientificamente, filosoficamente. Qualquer atividade, seja uma célula,
um fato histórico, ou uma prática corporal, ou uma prática artística, a escola tem o compromisso de ir do senso comum ao conhecimento filosófico e científico. Nós ainda, no século XXI, nosso desafio da educação escolar é trazer o imperativo didático. A didática foi muito mal vista para a didática instrumental, tecnicista, alienante, né, da década de 70 e início dos anos 80. E, obviamente, se sobrepuseram o quê? O paradigma sociológico, filosófico e psicológico do currículo. Agora, eu acho que é importante nós trazermos de novo as questões o que ensinar, quando ensinar, como avaliar, para que ensinar. A didática é o campo por excelência que nos remete a essas questões. O imperativo didático, a questão da sistematização e problematização, é o caminho de fortalecimento, relevância social, relevância didática da educação física, diante de um objeto tão rico e tão desafiador, portanto problemático, a cultura corporal de movimento. Maravilha, professor Walter. Muito, muito satisfeito e honrado pela sua fala e pela sua orientação. Professor, hoje, passado esse seu tempo de vida e de formação, o que a educação física lhe ensinou de mais importante? Que a cultura é relevante, que pensar o corpo em movimento é pensar também a vida, e a vida em comunhão com as pessoas. Descobri que dançar, brincar, lutar, jogar é interagir com a vida, com as pessoas. É uma forma de não apequenar uma vida que é breve e que pode ser uma dádiva. Dançar, lutar, brincar, jogar, se mover são atividades religadoras do corpo e da alma com a existência. Muito bem, professor. E para concluirmos, imagine uma série de jovens que estarão certamente sorvendo do seu saber e que estão buscando na formação de professores de educação física sua trajetória, sua vida. Que recado poderia ser dado a esses novatos na área? Eu diria, não se surpreendam que é por sua conta e risco candidato à educação física. Quando eu falo que é por sua conta e risco, é para você assumir isso como uma responsabilidade da sua escolha e que essa escolha, né, ela tem um potencial a ser desenvolvido, ou seja, é uma profissão promissora, né? Ontem, hoje e amanhã, as práticas corporais terão um papel fundamental na existência das pessoas. As práticas corporais cada vez mais serão entendidas como um aspecto importante no desenvolvimento humano, na dignidade das pessoas, no bem-estar delas, como potencial. Para que essa relação entre práticas corporais e cidadania, bem-estar e qualidade de vida, né, recriação, fortalecimento dos laços humanos, descoberta de potenciais, sonhar sonhos possíveis, brincando, jogando, dançando e lutando, requer permanente curiosidade e desejo pelo saber. Dessa forma, a humildade é um aspecto fundamental. Ninguém é sabedor de tudo e ninguém é ignorante do tudo. Portanto, esse desejo e essa fome de saber tem que estar de mãos dadas à humildade. E garanto a vocês que a corporeidade é o fenômeno mais relevante, complexo e polêmico ontem, hoje e também o será amanhã. É uma carreira. Eu acho que educação física é uma arte e uma profissão possível. Aos meus ancestrais, que estão no meu corpo e na minha alma,
e aquilo que eu aprendi de mais importante com aqueles que me deram a dádiva de viver. Hilde Gonçalves Correia, Walter Correia, me ensinaram que amar e trabalhar dão sentido à vida. Mas, sobretudo, quem ama, cuida. Ao meu pai, pelo espírito desta casa onde eu habito, pela sua força de querer trazer otimismo, né, e resiliência diante da jornada de viver. A minha mãe, Hilde, que sempre nos cuidou, me mostrou o sagrado do feminino, o sagrado da maternidade, e gostaria de colocar aqui, né, meu compromisso em me tornar um homem melhor para honrar esse amor e para que ela possa ter orgulho no plano em que ela se encontra. E a você, meu amigo, professor Daniel Carreira, que nos conhecemos há 20 anos atrás, obrigado por todas as oportunidades a mim e principalmente aquilo que testemunhei do seu esforço para com a área de educação física e esporte. Professor Daniel Carreira, formado na educação física da USP, foi professor dessa mesma casa, esteve no Centro Esportivo de Práticas do Centro de Práticas Esportivas da USP, foi secretário de Educação, foi dirigente de faculdades particulares importantes, teve seu doutorado na Unicamp, mas mais do que isso, para aqueles que estão engajados na educação escolar, ele é um dos grandes protagonistas daqueles que abrem portas para que os projetos venham e ganhem vida. Quero falar que testemunhei o professor Daniel Carreira fazendo um evento importantíssimo, regional aqui no estado de São Paulo, o Congresso de Professores e Professoras de Educação Física, anteriormente chamado de Congresso Paulistano, desde 2005 aproximadamente, se eu me equivoco da data, até os dias de hoje. Ele foi com projetos na Assembleia Legislativa, quando eu falo projetos, passa de uma dezena, para falar de artes marciais, educação física escolar, atividade física, esporte e saúde, para os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E uma coisa importantíssima, abriu espaço para que estudantes e autores escrevessem na Revista Brasileira de Educação Física Escolar, além de fazer uma coleção de educação física com mais de 200 autores, né? E mais de 40 obras. Ele não aparece em abordagem de ensino nenhuma, mas é aquele que está nos bastidores abrindo frentes para o desenvolvimento da educação escolar. Acho justo e necessário fazer essa menção em relação ao meu querido amigo Daniel Carreira. Um abraço, boa noite e obrigado. Até breve, professor Walter. Muito obrigado.